Então, meus amigos, o que falarmos, né, depois de um dia tão repleto de palestras tão maravilhosas desde manhã, começando pelo Marco, passando pela Marta e todos os nossos amigos que estiveram aqui representando a AMB Brasil, como a Kátia, a Ana Paula, o Flávio. Então, o que nós poderíamos, então, para fechar este seminário, mas principalmente para nós pontuarmos aquilo que é importante dentro da temática da família, nos ficou reservado o tema profilaxia e terapêutica familiar. Se nós formos pensar na palavra profilaxia, é tudo aquilo que a gente faz para se evitar alguma coisa de ruim que possa nos acontecer. Vamos pensar em termos de saúde, né? E terapêutica vai estar relacionado com o tratamento que nós podemos ter que efetivar em algum momento da nossa vida para também manter a nossa saúde. E em se falando de família, nós vamos nos lembrar daquilo que vai evitar que a família tenha algumas dificuldades que possam ser estendidas a todos os seus membros e, a partir disso, como aprendizado, como nós podemos tratar, como nós podemos referendar o bem-estar familiar. Então, o nosso tema é exatamente esse. E a gente começando pelo benfeitor Emmanuel, ele vai dizer no seu livro Em Família, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como foi falado aqui inúmeras vezes, porque a temática requer isto, como nós podemos abraçar o mundo se nós não conseguimos abraçar os membros da nossa família? E quando eu estou dizendo abraçar, estou me referindo ao quesito como nós podemos envolver, colaborar, ajudar a todos se nós não conseguimos cuidar daquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. E Joana de Ângeles, complementando esta fala de Emmanuel, ela vai dizer: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Neste livro, Constelação Familiar, Joana vai trazer exatamente este comportamento. Como que nós podemos estender a fraternidade a todos se nós não temos condições de cuidar do nosso pequeno núcleo familiar? E nós temos visto, ao longo dos anos, o quanto as nossas famílias estão adoecidas. A gente que faz pediatria, né, Ana? A gente sabe o quanto a criança só reflete aquilo que ela vê em casa. Ela reflete a psique da família, ela tem a sua psique ainda não tão determinada assim. E o problema da criança não é aquilo que ela vê, é o que ela interpreta. E o que ela interpreta, ela identifica naquela interpretação um problema ou não. E se nós não temos uma estrutura familiar extremamente adaptada, extremamente concernida naquilo que é importante para ela mesma, nós não conseguimos abarcar um sofrimento infantil.
Então, quando nós vemos no consultório as crianças adoentadas, temos que rastrear se esse adoecimento não é um adoecimento da família. E no meu caso, em específico, é a famosa frase. A mãe fala para a gente: doutora, essa menina só reclama de dor na barriga. E você investiga, faz os exames de imagens, de laboratório e não aparece uma causa específica. Mas nós sabemos, quando o indivíduo está sob pressão, principalmente a pressão psíquica, os seus índices de adrenalina estão lá em cima. Caindo na corrente sanguínea, ela vai atuar em todo o organismo, dando toda aquela inquietação corpórea, mãos geladas, batedeira, falta de ar, as pernas tremem, mas a dor na barriga aparece. Por quê? Adrenalina na corrente sanguínea em alta quantidade, caindo lá no estômago, aumenta a taxa de gastrina, que é o hormônio estomacal, e, consequentemente, aumenta as taxas de acidez. E aí a barriga dói. Mas a barriga dói porque está com alergia alimentar, porque está com refluxo, porque tem uma esofagite, porque tem um H. pylori? Muitas vezes não. Às vezes a barriga dói porque o que ela está sofrendo dentro da sua casa, a interpretação que ela tem feito daqueles problemas, não condizem exatamente com aquilo que se passa na realidade. Muitas vezes, uma alteração de voz entre pai e mãe, às vezes numa conversa mais desestabilizada, deixa a criança extremamente adoecida, se isso se repete rotineiramente. Portanto, como diz Joana, a família é a base fundamental da sociedade e nós precisamos cuidar dela com o maior carinho, porque é um bem outorgado por Deus a cada um de nós e é uma responsabilidade que nós teremos que dar conta. E aí, falando dos laços de família, tanto as famílias espirituais como as famílias ligadas apenas pelos laços consanguíneos, nós temos duas palavrinhas que nós temos que prestar atenção: amor e perdão. Amar, aparentemente, é fácil, quando os espíritos são afins e quando eles estão sintonizados no bem e naquele bom propósito de fazer alavancar aquele grupo espiritual. Mas quando isso não ocorre, nós precisamos do perdão. E é uma das coisas mais difíceis que todos nós, em maior ou menor proporção, vamos individualizar ao longo da nossa vida. Por quê? O Espírito traz ao longo das existências os aprendizados milenares impressos em seu perispírito, definindo assim o seu caráter. Ou seja, tudo aquilo que ele traz ao longo das suas vidas, ao longo das suas experiências reencarnatórias, vão estar impressas no seu campo mental e, consequentemente, vão estar impressas na maneira com que ele conduz a sua vida. E aí está a principal responsabilidade. Nós precisamos educar espíritos. Nós não precisamos educar personalidades. Educar o espírito é trazer a ele tudo aquilo que ele falta aprender ou que ele precisa rememorar. Educar a personalidade, podemos muitas vezes sustentar os ismos, os egoísmos, né? Então, isso faz com que a paternidade e a maternidade responsáveis sejam extremamente importantes na tônica da condução da família. E o Kardec, em seu livro, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo da pluralidade das existências, ele vai falar: a infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é
é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Sendo assim, fica aí exatamente o recado para cada um de nós: educar almas, educar espíritos, para que nesta fase da infância, onde eles têm uma plasticidade de acolher aquilo que é importante para a sua vida através da educação aprendida dentro do lar, vai fazer com que, ao longo da sua existência, você possa dar a ele novas opções de pensamento, possa dar a ele novas opções de conduta, porque o pai e a mãe, ou o próprio cuidador, se não existe a figura do pai ou da mãe, ele vai imprimir nesta criança, neste espírito em formação, novas identidades com que ele possa se afinizar. Portanto, qual a responsabilidade dos pais na educação dos filhos? E nós temos os deveres dos pais que nós temos que nos atentar. É importante que o pai e a mãe amem, mas também é muito importante que eles possam prover o sustento material, mas principalmente o sustento moral dessa criatura. O diálogo é importantíssimo. Não existe educação sem diálogo, sem conversa, sem olho no olho. A educação formal, mas principalmente a educação moral. Além disso, o pai tem o dever de observar, compreender e amparar. Ou seja, quando o filho chega em casa, que você percebe que ele está diferente, que ele traz em si alguma coisa que não é o rotineiro do seu dia a dia, precisa parar, observar e traduzir tudo isso no amparo, na conversa, no aconchego, né? Importante. Mais do que isso, quando nós estamos imprimindo a educação no espírito, nós precisamos corrigir. Corrigir o quê? As más tendências, corrigir os maus caminhos e redirecionar esse espírito para que ele caminhe sob o farol do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque é imprimindo nele estas observações é que nós conseguimos educar aquele ser para uma existência atual, mas principalmente para as existências futuras, né? Porque, como diz a Marta hoje bem cedo, está escrito tanto no Velho quanto no Novo Testamento: o que fizestes do filho que lhe confiei? É a responsabilidade. A maternidade, como dizia Chico Xavier, é um segredo entre a mãe e Deus. Então, é a nós aportado dentro do nosso coração e da nossa mente a responsabilidade da educação, né? Como nós vimos também a Marta colocando naquela série de perguntas que foram feitas às crianças, o pai tem uma participação importante, mas a mãe carrega para a educação familiar princípios norteadores de conduta, né? Porque está ela confiada também estas observações. Uma outra coisa importante para que nós pensemos, Leon Denis coloca no seu livro Depois da Morte, no capítulo 54, uma observação para a educação moral. E ele fala: uma boa educação moral raramente é obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter ao mesmo tempo perseverança, firmeza, uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Costumo dizer para as minhas mãezinhas no consultório: o maior ato de amor de uma mãe e de um pai para com seus filhos é dizer não quando ele está fazendo uma coisa errada, quando ele está agindo errado, mas precisa sustentar este não.
Muitas vezes os pais, na atualidade, eles estão trocando, estão comprando a felicidade dos filhos com presentes, com outras condutas que não são adequadas dentro de um comportamento familiar. Muitas vezes os pais, para estarem bem na fita com os filhos, eles liberam, eles dão a todos eles a capacidade de fazer o que quiserem, aonde quiserem, como querem e da maneira que quiserem. Então, isso não é o correto. O correto é que nós estabeleçamos princípios morais. Sim, sim, não, não. E a criança transita naquilo para que ela vá aprendendo aos poucos a se comportar com um espírito fadado a ser um espírito feliz. Porque este é o nosso destino. Estamos num momento num planeta de expiação e prova. Caminharemos para a regeneração, mas o nosso ponto final de chegada será ser um espírito feliz, como todos aqueles que nós conhecemos, né? Tendo o modelo principal, Jesus. Além disso, precisamos de praticar e impulsionar a educação espiritual, através do culto no Evangelho no lar, a evangelização na casa espírita, os recursos da prece, a benemerência familiar, assistência aos necessitados de toda a ordem e a leitura e estudo das obras do Pentateuco espírita e as obras complementares. É através da educação espiritual que a criança consegue, o adolescente consegue repetir aquilo que foi ensinado dentro de casa na sua vida cotidiana. Muitos dessas crianças e desses jovens que tiveram essa orientação espiritual dentro dos seus lares, muitos deles conseguem caminhar a passos firmes no meio de uma população infantil e uma população jovem que não tiveram acesso a esses conhecimentos. Daí a necessidade do compromisso da maternidade e da paternidade responsável. É através dela que nós conseguimos educar o espírito, que nós conseguimos fazer com que aquele espírito que trouxe de suas vidas anteriores aquilo que não estava tão bem, ele possa ser corrigido, ser educado para que ele siga em direção ao homem de bem. E isso não se processa em uma encarnação, como sabemos. Isso é uma caminhada na eternidade. Isso é uma caminhada vida após dia, vida, para que nós possamos ajudar essas criaturas. E os filhos, será que eles têm deveres também para com seus pais e para com seu núcleo familiar? Sim, ele tem. Então, quais são? Amar e compreender o sentido de família. Respeito aos pais, obedecer às normas familiares, cooperação com os demais membros da família e relações interpessoais saudáveis. Da mesma forma que nós temos deveres para com eles, eles também, ao longo da sua educação moral e da sua educação espiritual, apreendem esses conceitos, internalizam e muitos vão caminhar progressivamente num contínuo de aprendizado. Daí nós não teremos aborrecentes, nós teremos adolescentes saudáveis mentalmente e moralmente. Portanto, a responsabilidade da família, ela é importantíssima e não temos como desmembrar dentro da educação, dentro do lar. E em Laços de Família, o Amor Transcendental, que é um artigo que nós escrevemos para a revista Verdade e Luz, por intuição veio, juntos a estes irmãos reunidos em uma família, podemos aprender dia a dia a praticar o amor transcendental. É nele que reside todo o amparo e toda a instrução, pois ele nos oferece a oportunidade de ajudar aos outros como gostaríamos que fôssemos ajudados aplicando os ensinamentos do Mestre. Ou seja, se nós pegarmos
todos os ensinamentos de Jesus e conseguirmos, dentro das nossas limitações, aplicarmos na educação moral desse Espírito que está conosco nesta caminhada, nós conseguimos despertar nele aquela transcendência necessária para que ele venha melhorar e progredir como espírito imortal. Porque a vida aí, ela fica em harmonia. A vida se transforma dentro de uma casa, deixa de ser um campo de batalha para ser um conjunto harmônico de ajuda mútua entre os pais e os filhos. Mesmo que para isso, na atualidade, nós precisamos rememorar a hierarquia da família. Uma das coisas fundamentais que nós temos visto no nosso consultório, dentro do capítulo família, é exatamente a inversão de valores, onde os filhos conduzem a família à maneira da que eles querem. Muitos deles não têm o discernimento correto para definir se está certo ou se está errado. Mas como nós deixamos de ter uma hierarquia familiar, nós passamos a ter nivelamento de pais e filhos, muitas vezes filhos problemáticos dentro da sua infantocracia, nós temos visto os desvios de conduta e o adoecimento da família. Precisamos muitas vezes relembrar aos pais a sua função dentro de um lar. E não deveríamos, mas é importante, para que muitas vezes esses pais que não enxergam aquilo que está sendo feito, achando que é amor, achando que é acolhimento, ou seja, permitindo o que pode ou o que não pode, nós vamos ter, às vezes, um desvio de educação moral dessas criaturas. E quais os critérios adotados para saber se estamos conduzindo bem os nossos filhos? Então, nestas orientações, nós temos a profilaxia e nós vamos ter a terapêutica. E onde nós vamos encontrar digitalmente, pontualmente, essas orientações? Em um livro muito lindo chamado Endereço de Paz, de André Luiz, no seu capítulo Educação. E quais são, então, estas orientações? Ter o amor como base de ensino, estabelecer a cooperação mútua, obter do filho a busca espontânea do autoaprimoramento, colocar o evangelho no coração do filho para desenvolver a consciência, ministrar as lições com sentimento, não usar o automatismo ao passar uma instrução, sermos verdadeiros, é no olho, é abaixar ao tamanho da criança para que nós possamos conversar com ela de igual, para ensinarmos aquilo que é correto. Não educar com base na recompensa e nem no castigo. Não permitir desvios de conduta na infância e na adolescência, pois vão se refletir na vida adulta. Buscar envolver a responsabilidade pessoal do filho em cada lição passada. Não apenas ensinar, mas ajudá-lo a compreender aquele ensinamento e colocar nele o sentimento de responsabilidade para que aquela caminhada se transforme. Ter o lar como a primeira escola, fundamental. Educar considerando a maternidade e a paternidade responsável, cada um tendo a sua obrigação e o seu direito para com aqueles que estão sob a sua guarda. Ser os primeiros professores nas condições de paz. Importante, porque a escola instrui, mas o lar educa. Né? E muitas vezes, na atualidade, nós estamos vendo também mudanças desses valores. Muitas famílias atribuindo à escola a educação completa da sua criança. E não está correto. Estabelecer a união com o filho para que o trabalho educativo seja em conjunto. Cultivar o evangelho em casa.
visando iluminar a mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Frente a qualquer dificuldade, procurar a luz da doutrina espírita para os esclarecimentos necessários. E aí nós temos as obras do Pentateuco que nos clareiam as ideias e nos esclarecem quanto às condutas que nós temos que tomar. Domar os maus pendores dos membros da família, tendo o amor e a compreensão como ferramentas da educação. Porque quando nós amamos e quando nós compreendemos, nós perdoamos. Quando estamos em família, espíritos não afins, a prática do perdão, ela é a tônica da educação diária. Não que nós saibamos quem é o nosso desafeto e por que ele é o nosso desafeto, mas porque as experiências da vida vão nos levar, quando temos a preocupação de observar o detalhe, vão nos permitir entender qual é o papel de cada um dentro daquela família. E, sendo assim, nós conseguimos elevar o conteúdo de educação, de aprendizado do espírito, seja de pai, de mãe, de irmãos e de filhos, nós conseguimos elevar a um patamar que elabore de uma melhor forma a condução deste espírito imortal. E aí nós temos Paulo, que nos orienta exatamente com relação a estas questões. Na sua primeira carta aos Colossenses, no capítulo 13 e no versículo de 4 a 7, Paulo fundamenta a educação do espírito imortal no amor. Porque, como ele diria, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós conseguimos entronizar dentro do nosso coração, mas principalmente dentro do nosso campo mental, a necessidade do aprendizado do amor, nós conseguimos compreender, pouco a pouco, mas numa caminhada crescente, aquilo que Jesus espera de nós. Porque Ele nos colocou criaturas sob a nossa responsabilidade para que nós aprendamos, mas principalmente que nós ensinemos a estas criaturas o bem-estar dentro de si, tendo o amor como referência. O Evangelho de Jesus está lotado de aprendizados, de ensinamentos, para que nós possamos incorporar no nosso dia a dia. Mas vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, para que nós possamos patentear esta caminhada aos moldes dos ensinamentos de Jesus. E assim, meus amigos, nós terminamos a nossa fala tentando sintetizar tudo aquilo que foi falado no dia de hoje. A família é um bem inalienável de cada um de nós. Precisamos aprender a lidar com ela, precisamos aprender a sermos responsáveis por cada criatura que compõe este núcleo familiar. Mas precisamos aprender a corresponder com as expectativas de Jesus para com cada um de nós, respeitando o limite individual, mas nunca nos afastando das nossas responsabilidades. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Agradecemos a palestra da doutora Márcia Leon e convidamos agora para a prece final
A doutora Fabíola. Sim. No final, depois da prece final da doutora Fabíola, quem tiver alguma pergunta, os palestrantes continuarão aqui presentes. Caso vocês gostariam de questionar algo sobre o seminário, eles continuarão aqui, ok? Meus irmãos, quanto aprendizado, quanto conhecimento para nós refletirmos. Vamos aproveitar então esse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, absorvendo a atmosfera de paz e de harmonia que esse ambiente nos traz. Ao longo de todo o período, ouvimos os pássaros cantando, entoando cânticos maravilhosos, que nos faz conectar com uma grande família, todos nós, ao nosso Pai Criador. Porque essa família é a família universal que todos precisamos entender para estarmos juntos, unidos, na caminhada em direção ao bem maior, a desenvolvermos o amor que Deus tão carinhosamente e misericordiamente, na hora que nos criou, colocou dentro dos nossos corações. Que aprendamos a fazer ressaltar esse brilho de luz que há dentro de cada um de nós. Sejamos pais, amigos, irmãos, companheiros, parceiros de jornada, sabendo por que estamos juntos, sabendo por que a misericórdia divina nos colocou em contato com esses seres. Mas, acima de tudo, ampliarmos o nosso olhar para a nossa família universal. A família que faz nos ligar a tudo que foi criado, a essa natureza maravilhosa, a essa paz que Deus nos traz em momentos únicos como esse. Somos o potencial em nossas almas. Que Jesus, nosso grande mestre, o nosso modelo, nos abençoe nessa caminhada, para que possamos transformar nosso planeta num planeta de paz, a começar por nós mesmos, em nossos corações. Obrigado a todos os nossos benfeitores que estiveram conosco, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco ao longo desse dia, e que essa paz se reflita na nossa casa, que é o nosso planeta Terra. Obrigado, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, Senhor. Agradecemos a participação de todos e o evento se encerra. E gostaríamos de dizer, então, que os palestrantes continuarão aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde a todos.